Boa noite, igreja linda. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós tivemos uma experiência que agora, logo no início do culto, uma experiência meio pentecostal, foi bem legal. O pastor e o Eric deram uma ênfase sobre culto, e eu não falei nada da mensagem, nem com o pastor, nem com o Eric. E olha o título da mensagem. O pastor chegou a falar o título da minha mensagem, que o culto é isso, é Deus no meio do seu povo. Nossa, que amém. Eu fiquei até mais aliviado. Falei, Senhor, obrigado que o Senhor está dando a direção certa. Amém? E é isso sobre o que eu quero falar essa noite. Que o culto é Deus habitando no meio do seu povo. Irmãos, eu estava com uma expectativa de pregar sobre o quarto mandamento, que é o dia do descanso, o dia do Senhor. E eu fiz a mensagem inteira. E quando eu cheguei na conclusão, eu falei, peraí. O que adianta eu pregar sobre o quarto mandamento, explicar o dia do Senhor, que devemos guardar o dia do Senhor? Isso está na Confissão de Fé de Westminster, isso está no Manual Presbiteriano, que para quem está chegando agora na Igreja Presbiteriana, a Confissão de Fé, o Breve Catecismo, são documentos que nós cremos para confirmar a nossa fé. Ali contém doutrinas que nós subscrevemos, nós assinamos embaixo. São todas doutrinas que estão de acordo com a Bíblia. Se você ainda não teve contato, procure esses documentos. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo de Heidelberg, são todos documentos que ajudam a edificar a nossa fé. Então, eu falei, bem, antes de eu falar sobre o dia do Senhor, se eu tiver uma oportunidade, eu quero falar antes sobre fundamentos. Porque eu ouvi uma frase de um cantor que me acendeu essa luz. O cantor é o Bruno Morada. Ele diz o seguinte: aquilo que você entende com mais profundidade, você vive com mais intensidade. Aquilo que quando você entende o que está fazendo, aquilo vai ter mais relevância para você. Então eu pensei, antes de falar sobre o dia do Senhor, eu vou falar sobre o carro-chefe, aquilo que é mais importante no dia do Senhor, que é o culto. Então é isso que eu quero fazer essa noite. Eu lembrei até de um exemplo, Imagina que aqui no Brasil nós gostamos muito de futebol, Eu não gosto de futebol, não entendo nada, não assisto, nada, zero. Mas o brasileiro gosta de futebol. Então imagine vocês que chega um americano aqui na nossa igreja, e nos Estados Unidos a cultura mais forte é do basquete e do futebol americano, o Super Bowl. Então imagine que o americano vai ensinar futebol pra gente aqui da igreja presbiteriana. E, aliás, ele vai ensinar basquete. E a gente pega uma bola, vamos todo mundo para o campo, e se separa 11 para um lado, 11 para o outro, o goleiro já fica no gol, mas daqui a pouco o americano fala, não, está errado, troca a bola. A gente não, troca a bola. Não é no campo, é na quadra, então vamos todo mundo para a quadra. Tira as traves, é cesta. Aí cesta, e quando a gente faz a cesta, a gente grita gol, ele não grita gol, é diferente. E talvez de um tempo depois, o americano até ensina a gente a jogar basquete bem, mas a gente não vai entendendo o fundamento, a raiz, porque não faz parte da nossa cultura. Certo? Então, queria te pedir para abrir sua Bíblia em Gênesis 3, verso 1 a 15. Gênesis 3, 1 a 15. Assim diz a palavra do Eterno. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, o texto de Gênesis 15 vai narrar um dos pontos mais importantes da narrativa bíblica, que é a queda do homem. Se a gente pudesse resumir a Bíblia, seria criação, queda, redenção. Criação, queda e redenção. Nesse texto aqui, ele está falando sobre isso, sobre como se deu essa desobediência de Adão, que implantou em nós esse pecado, instaurado em nós. Mas esse texto aqui, principalmente no verso 8, ele nos ajuda a entender alguns pontos que eu quero mostrar para a igreja, nessa pregação, de que como Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. No verso 8, vai dizer assim: quando ouviram a voz de Deus. Voz é de alguém que está perto. A não ser se estiver usando o celular, né? Mas sem equipamentos, voz a gente ouve de quem está perto. Se alguém estiver ali na praça e eu aqui, eu não ouço a voz. Mas voz é de quem está perto. Deus queria relacionamento com Adão e Eva. Ele passeava, ele encontrava com eles. Outro texto, outra palavra que chama atenção aqui, no verso 8 ainda, diz assim: que andava no jardim. O Senhor andava no jardim. Não era uma presença fantasmagórica, que vinha uma sombra, uma nuvem ou algo assim. Não. O Senhor literalmente ia no jardim passear, caminhar, encontrar Adão, quem sabe bater um papo com ele, se relacionar com a sua criatura. Aqui no livro de Gênesis, logo no início de tudo, no início, bem ali no comecinho das coisas, Deus já demonstra um princípio. Ele quer habitar no meio do seu povo. Ele faz questão de estar no meio do seu povo. Ele fazia questão de estar com Adão e Eva. Agora, algumas coisas que nós podemos perceber aqui é que Éden, tem um paralelo aqui em Éden que lembra muitas coisas do mundo antigo. Por exemplo, Éden, ponto 1, Éden era um templo. Éden era um templo. No mundo antigo, quando você queria encontrar uma divindade, o que você fazia? Você ia até o templo da divindade. Você ia lá, que assim você cria que estaria se relacionando com aquela divindade. E aonde é que Adão encontrava Deus? Jardim do Éden. Então Éden nos dá essa noção de templo, lugar de encontro. Deus, ele está em todos os lugares, isso é fato. Mas ele nos está comunicando que ele quer um lugar específico para se encontrar com o seu povo.
A pergunta é, nós temos praticado isso também? Nós temos vindo aqui no templo para encontrar Deus, para ser tocado por Ele, para dedicar atenção, dedicar nosso coração a viver aqui a presença espiritual dEle? Devemos estar aqui focados, irmãos, focados nisso. 1. Jardim era templo, lugar de encontro. Tópico 2. Todo templo tem a imagem do Deus daquele templo. Em todo templo tem uma imagem do Deus daquele templo. Se você já leu a Bíblia, tem um episódio em que a arca vai parar no templo do deus Dagon. Era um deus que tinha uma cabeça de peixe e um corpo de humano. E Dagon, aquela estátua que ficava ali dentro representando o Deus, se prostrou diante da arca do Senhor, que era a representação da presença de Deus. Engraçado que Deus também deixa uma imagem dele no templo. Se Éden é um templo, tinha que ter uma imagem. E quem é a imagem de Deus no Éden? Adão. Gênesis 1:26 vai dizer que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. No Salmo 115 vai dizer que os falsos deuses têm falsas imagens, porque as imagens têm olhos, mas não veem, têm mãos que não tocam, têm pés que não andam. Ou seja, um Deus vivo, ele tinha que ter uma imagem viva. Por isso que Adão é a representação, é a imagem de Deus colocada naquele lugar. Um Deus vivo precisa de um representante vivo. Aprendemos que o Éden é um templo, aprendemos que tem uma imagem naquele templo. E o terceiro ponto, todo templo tem o quê? Um sacerdote. O sacerdote, ele cuida, ele tem contato com as coisas sagradas. Não é assim que funciona no Antigo Testamento? E não é isso que Adão fazia? De novo Adão, né? Também só tinha ele naquela época, né? O Adão era Eva. Adão era um sacerdote, era a figura, prefigurava o sacerdócio. Porque ele tinha contato com Deus, como diz o verso 8, Deus se encontrava com ele, ele conversava com a divindade. E ele cuidava do jardim, ele cuidava daquele templo. Éden, desde o princípio, Deus mostrando que ele tem um templo, um lugar, mostrando que ele tem a imagem dele, que ele tem templo, que ele tem um sacerdote naquele templo. E o quarto ponto diz assim, que o Éden era a semelhança, ele prefigurava as outras habitações de Deus. O que eu quero dizer com isso? No verso 24, Gênesis 3, verso 24, vai dizer assim, ó. Depois de toda a narrativa que nós conhecemos, o desenrolar de tudo que aconteceu, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Interessante. Eles foram banidos para o leste. Adão, Eva, seus filhos, eles foram caminhando em direção ao leste. Isso é interessante, porque o texto está dizendo aqui que o jardim ficava ao oriente. Então, se você estivesse no oeste, você estaria de frente para o jardim. Para o leste, você estaria de costas para o jardim. E Deus mandou criar tanto o tabernáculo e como o templo de Salomão na mesma posição. Isso significa que toda vez que você está virado para o leste, você está dando as costas para Deus. E toda vez que você vai para o oeste, você estaria de frente para Deus. Isso é o símbolo que Deus mostra, que o Éden prefigurava essa presença dele no meio do seu povo. E o tabernáculo e o templo de Salomão davam continuidade para isso. Irmãos, em Êxodo, capítulo 25, Deus ele instituiu o tabernáculo. Êxodo 25. O tabernáculo ele tinha uma disposição muito interessante, porque o tabernáculo ele ficava no centro e as tribos armavam um acampamento em volta dele. Não é à toa, né, que Deus deve ser o centro da nossa vida.
Deus está nos mostrando que o culto ao Senhor, a presença dEle, a adoração a Ele, deve ser o centro. O tabernáculo não ficava isolado num monte santo, não ficava isolado de lado do povo. Não, no centro. Deus é o centro. E alguns teólogos vão até dizer que a formação das tribos era em formato de cruz. Já prefigurava o Messias, o Deus conosco. Deus é o centro do seu povo. Ele sempre quis estar no centro, no meio, habitando entre nós. Em 1 Reis, capítulo 6, Salomão edificou um templo ao Criador. E lá em 2 Crônicas, capítulo 5, acontece algo magnífico, acontece algo tremendo. Estamos vendo que Deus habitava no Éden, Deus habitou no deserto com o tabernáculo e agora ele habita no templo de Salomão. Se você quiser ler em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, diz: enquanto eles inauguravam o templo, desceu a nuvem do Senhor sobre aquele lugar. E lembre-se que Moisés, que é a prefiguração de todos os profetas, o maior de todos os profetas, Moisés ele tinha a oportunidade de encontrar o Senhor face a face. E quando isso acontecia, ele subia no monte, que o monte estremecia, fumegava, havia uma nuvem que cobria o monte, relâmpagos e trovões. O povo tremia ao ver isso. E essa mesma nuvem aparece em 2 Crônicas, quando o templo é inaugurado e todos adoravam, cantando: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque tu és bom, Senhor, é a tua misericórdia. Eles cantavam isso. E vem a presença do Senhor e diz que os sacerdotes, os levitas, não conseguiam nem ficar de pé. Tamanha era o peso da glória do Senhor naquela casa. Deus mostrando que Ele sempre quis habitar no meio do seu povo. Habitou com Éden, habitou no tabernáculo e habitou no templo de Salomão. Só que em Mateus, no capítulo 1, verso 23, acontece a maior das profecias. O verbo vivo, a plenitude de todas as coisas, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o último, o primeiro, o único e verdadeiro, Ele decide habitar no meio do seu povo através do seu Filho, que se chama Emanuel, Deus conosco. E João vai dizer que o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. E o verbo ali, quando fala que Deus habitou, é a palavra usada para o tabernáculo. É como se a gente fosse traduzir de uma maneira mais rústica, seria assim, ó: e Deus tabernaculou no meio do seu povo. Deus armou a tenda no meio do seu povo em Cristo Jesus. E nós temos agora acesso a essa presença livremente, cada culto. Culto é isso, é Jesus passando no meio do seu povo. Isso não é jargão, isso não é frase de efeito, isso é uma realidade em nossas vidas. Deus está habitando entre nós no culto, cada domingo, cada oração, cada reunião santa. Estamos invocando o nome do Senhor e sim, igreja, Ele está aqui. Que promessa maravilhosa. Queria te chamar para abrir a sua Bíblia, agora sim, abra assim lá em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo... Mantenha sua Bíblia aberta que nós já vamos ler. Hebreus capítulo 8, 9 e 10. O autor da carta aos Hebreus, nós não sabemos em precisão quem é. Uns dizem que foi o Apolo, um grego que conhecia muito bem da cultura e andou entre os apóstolos. Uns dizem que é até mesmo o próprio apóstolo Paulo que teria escrito essa carta, mas nada muito definido, né? Alguns têm seus argumentos contra e a favor, mas enfim,
é nítido que o conteúdo da carta é inspirado por Deus. Não há dúvidas aqui. E no capítulo 8, 9 e 10, o autor de Hebreus, ele argumenta que tudo no Antigo Testamento é apenas sombra de algo maior que viria. Tudo no Antigo Testamento era como se fosse uma didática para a gente entender algo maior que viria. E para nós hoje, em 2021, né, já veio, que é Cristo Jesus. Ele é a maior de todas as coisas. E o autor de Hebreus, ele usa uma palavra aqui muito linda. Ele diz que nós já vivemos em uma superior aliança, porque a antiga já foi ultrapassada. Olha o que diz aí o capítulo 8, verso 5 e verso 6. Versos 5 e 6. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Deixa eu sintetizar para você o que esses versos estão nos comunicando. Imagina, vamos sonhar junto aqui? Vamos imaginar em nome de Jesus que a nossa igreja vai estar tão cheia de membros, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vai ser necessário que a gente tenha que construir um novo templo, tá? E o que nós vamos planejar? Nós vamos planejar que vamos derrubar esse templo aqui e vamos construir um templo grandão que vai até lá do outro lado, lá onde ficam as crianças agora, naquele espaço. Vai ser um templo muito lindo, uma frente espelhada assim, né? O símbolo da igreja presbiteriana, vai ser lindo, não vai? E nós contrataremos uma empresa, uma empreiteira, né? Vai ser uma obra muito grande. Então essa empreiteira, ela vai nos dar uma maquete. Ela vai chegar para o conselho, para a igreja, ó, aqui está pronta a maquete de como a igreja vai ficar, tá bom? E a gente vai ver ali a maquete, né, tudo pequenininho, o carrinho na rua, tal. A gente vai ficar, olha que maquete linda, nossa igreja vai ficar uma bênção, linda demais, tal. Aí passa-se um ano e a igreja é construída. E tá aqui um templo lindo, abençoado, cheio de crentes louvando o Senhor, adorando, com as mãos erguidas, aquela bênção. E a gente deixa a maquete ali num cantinho, sabe? Para quem quiser ver, né, como é que era, tal. E a pergunta que eu faço é a seguinte: depois do templo construído, você aqui cantando, adorando, ouvindo as pregações do pastor Wanderson, você vai ficar olhando para a maquete? Você vai ficar, nossa, que maquete linda. Ah, eu quero a maquete. Não, o templo já está construído. Você pode entrar nele, você pode adorar, pode viver lá, pode passear. É isso que o autor está dizendo. Que tudo no antigo já passou. Nós já estamos vivendo algo maior em Cristo Jesus. Já estamos vivendo essas promessas superiores. Irmãos, no Antigo Testamento, eles tinham experiências parciais, né, com Deus. Moisés tinha uma experiência, o próprio povo não tinha. Tanto é que quando Moisés desceu com a face brilhando, o povo ficou com medo. E em Jesus o véu é rasgado. Isso tem um significado muito profundo. Significa que o Santo dos Santos, o lugar onde o sumo sacerdote ia uma vez ao ano, está aberto para todos nós aqui no culto. Aqui no culto, também temos acesso ao Santo dos Santos, a presença do Todo-Poderoso. Nós não vivemos mais de maquete, não precisamos de um sacerdote específico, não precisamos de Moisés. Nós, eu e você, juntos aqui, estamos já no Santo dos Santos, desfrutando da plenitude dessa presença. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, reunidos aqui, invocando o nome do Senhor. Que valiosa promessa. E é por isso, irmãos, que no culto, há sempre quem diga, né? Tem pessoas que reclamam às vezes de tudo, né? Tem pessoas que são
mais amarguradas, não sei. Mas às vezes você pode se perguntar, Mateus, ok, tenho acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus é real aqui, e por que eu não sinto? Não sei, por que eu não vivo? Por que eu não creio nessa promessa? Por que eu tenho algum tipo de resistência a isso? Porque a displicência, a distração, a falta de temor é o nosso principal inimigo. Displicência, falta de temor. Você entra na igreja tão desapercebido, tão distraído, tão preocupado com tantas outras coisas, ao invés de entrar aqui atento, focado, querendo dedicar sua mente e seu coração exclusivamente ao Senhor. Aí você não faz isso. Vou contar para vocês aqui uma técnica minha. Toda vez que eu venho ao culto, eu imagino, lembra de Isaías capítulo 6? Que o Senhor apareceu num alto sublime trono e as vestes deles enchiam o templo. É isso que eu faço. Quando eu entro aqui na nossa igreja, eu imagino que o Senhor está aqui, ó, o trono dele está bem aqui e que as vestes estão aqui, ó. E eu oro, Senhor, ajuda, ilumina minha mente, meu coração, para eu perceber a tua presença. Para eu ficar atento aos movimentos espirituais que estão acontecendo aqui no culto. Para que, como o pastor falou no início, para que eu saia daqui realmente transformado pela tua glória. Agora, nós entramos no culto de uma maneira assim tão displicente. Imagina lá no Antigo Testamento. Lembra do sumo sacerdote? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, com roupa especial, perfume especial, incenso especial, técnica especial, sacrifício especial, era tudo especial, porque ele ia estar diante de um Deus santo, puro, imaculado, Deus especial, grande, tremendo, maravilhoso, excelso. Então não se entra na presença do Senhor de qualquer jeito, há uma preparação. Mas você imagina um sacerdote que foi dormir às 3 da manhã, porque estava no Facebook, vendo fofoca no Instagram, conversando no WhatsApp com os amigos, jogando no Free Fire, sei lá o que ele estava fazendo, jogando online. Aí daqui a pouco o sacerdote, são 3 da manhã, vou dormir, que amanhã é dia de entrar no Santo dos Santos. Aí dorme de qualquer jeito, já acorda cedo às 6 da manhã para oferecer incenso, acorda com sono, cambaleando, distraído. Aí entra lá no Santo dos Santos e faz tudo de qualquer jeito. Para Deus tá bom mesmo, eu vou fazer aqui, eu quero ir para casa dormir. Aí ele vai, pega a roupa meio amarrotada e bota e entra. Assim que ele entra no Santo dos Santos, puf, morre. Entrou de qualquer jeito na presença do Senhor. Eu e você, a gente tem entrado aqui de qualquer jeito? Com qualquer roupa, com qualquer perfume, com qualquer incenso? Incenso significa adoração. Será que a tua adoração sobe? Ou será que no dia do culto, o dia do domingo, o dia do Senhor, que não é que eu posso falar em outra pregação, quando tiver uma outra oportunidade, será que você trata o dia do Senhor de qualquer jeito? Será que no dia do Senhor a gente prefere ir para o shopping ou dar uma atenção especial para Deus? Será que no dia do Senhor é mais importante uma hora extra ou estar na presença de Deus? Como é que você trata a presença de Deus? Ela é desprezível para você? Porque é isso que endurece o nosso coração, de estar aqui, desfrutando dos santos, desfrutando da presença, da bênção, do óleo precioso que desce pela barba de Arão. É a nossa própria displicência. Em Hebreus, capítulo 10, só você passar algumas páginas aí, aliás, tem Bíblia que nem vai passar página. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Olha o que está escrito aí, do 19 ao 25. Hebreus 10, 19 ao 25. Meu Deus, tem texto da Bíblia que é assim, que a gente só de ler, a gente já treme. Não é verdade? Tem texto da Bíblia assim que... É por isso que a própria Bíblia nos ensina o quê? Ler e meditar. Porque se você passar lendo, né, tem gente que fala assim, vou fazer eu quero ler a Bíblia toda, vou ler 4, 5 capítulos por dia. Não, mas a Bíblia necessita de meditação, sabe? Olha o que está escrito aí, irmãos, verso 19. Tendo, pois, irmãos, eu e você,
Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, cara de pau, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A gente entra no Santo dos Santos, não é pelo nosso mérito. A gente tem que ter ousadia, porque se a gente entrar errado no Santo dos Santos, a gente morre. Então, ou seja, a gente agora tem uma ousadia pelo sangue de Jesus de entrar lá. Que Ele é o novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Lembra? Entrar aqui com a mente e o coração focado. Tendo o coração purificado, para estar aqui, ó, limpe-se da má consciência, lave o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia com D maiúsculo na nossa Bíblia, porque é o dia do Senhor, o dia da volta do Messias prometido. Irmãos, percebam que aqui, esse trecho que nós lemos, do 19 ao 25, ele é uma perícope, ou seja, é um contexto inteiro. Aqui é um contexto. Tudo que o autor está falando, do 19 ao 25, tem uma ligação. Então percebam que no verso 25, no verso 19, ele vai falar assim, ó: nós agora entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ok? Ok. Verso 25. Por isso a gente não pode deixar de estar na igreja congregando. Porque é na igreja congregando que nós temos acesso ao Santo dos Santos. É no culto do Senhor que nós também temos acesso ao Santo dos Santos. Irmãos, um parêntese. Eu não estou aqui exaltando o templo. Estou exaltando a comunhão dos santos. Há uma diferença. Em Atos vai dizer que Deus, o nosso Deus que é vivo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita no templo. A presença dele é real quando nós aqui nos reunimos, invocamos o seu nome, e aí sim, temos acesso ao Santo dos Santos, à presença do Eterno. Inclusive tem igreja que aluga o templo. Tira as cadeiras, faz churrasquinho, aniversário de criança, e de noite tem culto. Não se escandalize, né? Costumes de outras igrejas. Enfim, nós precisamos entender isso, irmão. Culto não é regra religiosa. Culto não é regra religiosa. Culto é desfrutar da presença de Deus. Culto é ter liberdade de estar aqui e a gente cantar essas canções maravilhosas que nós cantamos hoje. Senhor, eu venho me derramar, estar em tua presença, eu venho dizer que sou grato. É você ter liberdade de estar aqui adorando Ele, porque Ele realmente, irmãos, Éden, tabernáculo e templo de Salomão, em Jesus, Ele quer estar aqui no meio do seu povo, Ele está aqui. Lembra da frase que eu citei lá no começo da pregação? Aquilo que você entende com mais profundidade, você vive com mais intensidade. Aquilo que você entendeu com mais profundidade, é isso ao culto. Entenda a profundidade desse lugar, dessa reunião. Irmãos, o culto não é só uma coisa horizontal. É o pastor pregando, são as músicas cantadas, e eu gostei da música hoje, eu gostei da pregação. Não, o culto é vertical. Há movimentos espirituais sobre nós aqui. Irmãos, Apocalipse capítulo 4 vai dizer que agora, na eternidade, há seres que nós não conseguimos nem imaginar. Seres angelicais, puros e poderosos. Seres que têm olhos por dentro e por fora. Imagina isso. Uma vez eu conversei com o Ângelo. Ângelo, na Bíblia tem um ser que tem olho por dentro e por fora. Ele, como é que é isso, pai? Eu falei, também não sei, filho. Ele tem olho na pele, tem olho no osso, tem olho no músculo. É olho. É um ser incrível. E agora, em Apocalipse capítulo 4, diz que eles estão assim, ó: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos, que são seres que estão vestidos de linho puro,
linho branco, que significa pureza. Eles pegam sua coroa de autoridade, jogam aos pés do Cordeiro e adoram o Cordeiro. E quando a gente aqui reunido adora, a nossa adoração sobe, irmãos, se mistura com a deles, e assim adoramos aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Culto não é só horizontal, é vertical. É nós adorando e exaltando, e é Ele derramando bênçãos sobre nossas vidas. É por isso, irmãos, é por isso que o culto é importante. O culto é importante. Não existe uma parte mais importante, o culto é importante. O culto, assim que o pastor ora, o pastor da primeira saudação, a presença de Deus está aqui. E todo culto, toda liturgia, ela é baseada na palavra. A adoração, a confissão de pecado, tudo baseado na palavra. Então Deus está falando o tempo todo no culto. Eu gostei muito de uma... Nossa, a palavra fugiu. De uma aula, a última aula que nós tivemos sobre sacramentos na escola dominical. E teve uma jovem lá na nossa classe de jovens, que ela falou algo assim que eu falei, nossa, glória a Deus por isso. Ela falou que todo culto de Santa Ceia, ela se emociona mais. Todo culto da ceia, ela entende que é realmente algo especial. Que aqui está o corpo e o sangue de Cristo posto na mesa, para a gente participar disso. Irmãos, o culto é especial e não pode ser desprezado, porque a palavra de Deus é falada aqui, porque os sacramentos são administrados. Os sacramentos são bênçãos espirituais representadas no corpo e no sangue. O sacramento, João Calvino vai dizer algo maravilhoso, que o pão e o vinho são alimentos espirituais. O nosso corpo come o pão, o nosso corpo bebe o suco de uva, mas o nosso espírito verdadeiramente se alimenta do corpo e do sangue de Cristo. É algo sobrenatural, irmãos. É algo sobrenatural. De tal maneira que ele vai dizer que na Santa Ceia, o nosso corpo está aqui, mas o nosso espírito sobe para se encontrar com Deus. Irmãos, olha que movimento espiritual poderoso acontece na ceia. Eu conversei essa semana com um amigo meu que é pastor, que ele falou, Mateus, na minha igreja eu já implementei a Santa Ceia em todo culto. Porque quanto mais você entende com profundidade, mais você quer viver aquilo. Irmãos, concluo agora dizendo que, em nome de Jesus eu te peço. Sei que eu não sou amigo de todo mundo, né? Mas quem é meu amigo, mesmo se você não for, eu estou pregando a palavra de Deus, então, por favor, guarda essa palavra realmente no teu coração. Que a partir de hoje, o culto tem essa nova perspectiva para você. Que o culto agora ganhe uma nova profundidade para você, uma nova percepção. Venha para o culto para entregar o melhor para Deus. Venha para o culto não só para fazer ritual. Venha de todo o teu coração, de toda a tua mente. Amém? Queria orar para encerrar. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Yahvé é o teu nome santo e bendito, por intermédio de Jesus Cristo, teu Filho santo, amável, adorável, aquele que rasgou o véu para nós, Senhor. Nós queremos te adorar nesse culto solene, tendo agora por certo isso, que a tua presença está acessível a todos os santos aqui reunidos, Senhor. Nós te louvamos, a tua igreja reunida te adora, porque tu és bom, porque o teu Espírito foi derramado sobre toda a carne, Senhor, porque o Senhor deseja habitar entre nós, Pai. Em nome de Jesus, nós só temos a agradecer por tão superiores promessas. Nós temos que agradecer por uma superior aliança, Pai. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Senhor eterno. Que essa palavra, que ela grude em nossa mente. Que essa palavra, Pai, a tua palavra, que ela penetre no nosso coração, para que ela seja aplicável em cada culto daqui para frente, Pai.
nos traz um senso de transcendência, nos traz um senso de adoração, nos traz um senso de profundidade, nos traz o peso da Tua glória em cada culto, Pai, para que a gente possa sair daqui cheio, transformado, Senhor. Em nome de Jesus, e só Tu tens o poder para isso. Que toda honra e glória e louvor sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe o presbítero Mateus, que trouxe essa palavra esclarecedora e edificante para a nossa vida. Deus abençoe o Mateus, sua